para fechar nossa aula de integral de linha de campo escalar, vamos ver um exemplo, né? Suponha que você tem um campo escalar no R3, dado pela função y vezes seno de z. Só lembrando que é uma função de 3 variáveis, ela pode depender das 3 variáveis, ela pode depender de 2, pode depender de uma, ou pode até não depender de ninguém. Essa é uma função constante. Então, repare que aqui ela não está dependendo de x, tá? E ela está, na verdade, o x, y, z, eu estou supondo que é o R3 inteiro, né? E suponha que a nossa curva seja a hélice de raio unitário, né? Que é como se fosse 1 vezes cosseno, aqui 1 vezes seno, tá? Tá aqui uma pequena ilustração. Isso aqui é como se eu estivesse percorrendo a parede de um cilindro de raio, tá? Então, por exemplo, quando eu estou aqui com t igual a 0, eu estou parado aqui na frente do eixo x, depois eu vou dar uma volta completa. Se fosse uma circunferência, ela estaria rodando aqui embaixo, mas como o t vai aumentando, então ela está fazendo esse movimento de uma hélice. Repare que é uma hélice circular, né? Ela poderia ter uma hélice elíptica, né? Ela poderia estar com um formato elíptico. Bom, e aqui a gente vai dar uma volta só, né? Então, na verdade, a gente vai parar aqui em cima desse primeiro ponto aqui. Então, nossa curva vai percorrer esse pedacinho aqui e vamos parar aqui. Se o t variasse, por exemplo, de 2π a 4π, a gente daria uma segunda volta, né? Então é de 0 a 2π, de 2π a 4π, de 4π a 6π, e assim vai sucessivamente, tá? Bom, o mais fácil, né? Quer dizer, o mais difícil já foi dado para a gente, né? Nós temos aqui a parametrização, já foi dado. Então o cálculo é bem direto. A gente vai montar uma integral de a até b, do f de r de t vezes a norma do r' de t, uma vez que a gente tem aqui um campo escalar, dt. Então, são duas coisas que a gente tem que fazer. Preparar essa integral. Temos a parametrização, a gente vai derivar e vai calcular a norma. Guardo isso, eu pego a função, reescrevo essa função, mas agora eu vou usar o y, mas não é um y qualquer, é o y da parametrização. Eu vou usar um z, também não vou usar um z qualquer, vou usar o z da parametrização. Se tivesse, por exemplo, aqui o x, ela não tem, mas se tivesse eu usaria o x da parametrização. Bom, quem é o x, y, z da parametrização? Esse cara é o meu x, esse cara é o meu y e esse cara é o meu z. Só lembrando que é um x de t, um y de t e um z de t, ok? Então, quando a gente vai escrever a função sobre a curva, né, o f de r de t, o que a gente vai fazer? A função ela é y vezes seno de z. Então, aqui é o y e aqui é o z. Mas eu não quero um y qualquer, eu quero o y da parametrização. Eu vou lá na parametrização e localizo. Quem é o y? O y da parametrização vale seno de t. Então, no lugar desse y, eu coloco o y da parametrização, ou seja, coloco seno de t. Depois, eu tenho seno de z, mas eu não quero um z qualquer. Eu quero o z da parametrização. Eu vou lá na parametrização e vejo x, y, z. O nosso z da parametrização vale t. Então, no lugar do z, eu coloco t. E aí está montada o nosso campo escalar sobre a curva C. Repare que ficou seno de t vezes seno de t, da onde eu posso reescrever como seno ao quadrado de t. Ou seja, essa quantia a gente já tem. Vamos em busca da norma do vetor tangente. Então, eu primeiro calculo o vetor tangente. No nosso caso aqui, a derivada de x, a derivada de y e a derivada de z, as derivadas das componentes da nossa parametrização. A continha é muito simples, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno e a derivada de t vale 1. E aí a gente vai calcular a norma desse cara aqui, né? Calculando a norma, o que a gente tem? A norma de r' de t vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então aqui eu tenho o quadrado de menos seno, eu tenho o quadrado do cosseno, vou botar esse quadrado aqui
para ficar mais organizadinho, né? Mais o quadrado da terceira componente do vetor tangente, que é 1. Repare que isso aqui, quando eu levar ao quadrado, esse menos vai para o espaço. Eu vou ficar com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que a gente sabe que isso aqui vale 1. É uma identidade trigonométrica. Então vai dar 1 mais 1. No final das contas vai dar raiz de 2. Calhou, nesse caso, de ter dado uma constante. Poderia ter dado uma função da variável t, tá? Ou seja, isso aqui deu constante, isso aqui deu função que varia, né? No caso seno ao quadrado, e nós temos aí a nossa integralzinha. Então, vamos só passar limpo aqui, vou apagar, né, essa expressão, vamos ver como é que fica isso aí. Então, o que a gente tem aqui? O nosso cálculo da integral de linha desse campo escalar vai ser a integral. No caso, o A vale 0 e o B vale 2π, então vai ser uma integral de 0 a 2π de f de r de t, que a gente fez as contas, viu que dá seno ao quadrado de t, vezes a norma do vetor tangente, que a gente viu que é raiz de 2. Só lembrando que raiz de 2 é uma constante, está multiplicando, eu posso tirar da integral, no final das contas, deu uma integral trivial lá do cálculo 1, que é a integral de seno ao quadrado. Bom, na verdade, a gente precisa aplicar as técnicas. Se eu não lembro, né, o resultado dessa integral, essa é uma integral muito útil, que aparece com muita frequência. Integral de seno ao quadrado, integral de seno ao quadrado. Eu vou colocar a resposta aqui, mas eu convido vocês para fazer uma revisão. E lá no cálculo 1, lembrar, a gente usa para resolver essa integral aqui, algumas identidades trigonométricas, né? Então, nesse caso aqui vai ser o raiz de 2, eu já vou colocar a resposta aqui, né? A integral vai ser t sobre 2 menos seno de 2t sobre 4, tá? Obviamente, se eu estivesse fazendo uma integral indefinida, ainda teria a constante de integração mais c. Mas como a gente está integrando de 0 a 2π, ou seja, uma integral definida, essa constante se anula na hora que a gente aplica o teorema fundamental do cálculo. Então, não é necessário, tá? Só reforçando, isso aqui é uma integral tabelada. Por exemplo, se fosse a integral de cosseno ao quadrado, a única diferença é que aqui, em vez de ter um menos, teria um mais, tá bom? Bom, aplicando o teorema fundamental do cálculo, quando eu jogar o 2π aqui, nós temos o raiz 2 lá de fora, vai ficar t sobre 2, só que no lugar do t, eu vou substituir pelo limite superior, que é 2π, tá? Depois eu vou jogar esse 2π aqui, tá? Então vai ficar seno de 2 vezes 2π, vai dar seno de 4π. Repare que 4π está na mesma posição que o 0 que o 2π, ou seja, é como se eu tivesse dado 2 voltas parado no mesmo lugar. Então, seno de 0 é 0, seno de 2π é 0, seno de 4π também é 0. Então, vai ficar 0 sobre 4, eu vou subtrair 0 sobre 4, ou seja, vou subtrair 0, não vai afetar, não vou colocar. Quando a gente coloca o limite inferior, aqui vai dar 0 sobre 2, que é 0, e aqui vai dar seno de 2 vezes 0, ou seja, seno de 0 que é 0. Então vai ficar 0 sobre 4. Então, na verdade, vai dar 0. Eu vou subtrair 0 pelo teorema fundamental do cálculo, tá? Então, a única coisa que nos zerou foi quando eu joguei o limite superior nessa primeira parcela aqui, tá? Então, fazendo as continhas, 2 corta com 2, simplificando, vai dar π raiz de 2. Esse seria o valor dessa integral, ok? Bom, falamos bastante coisa de integral de linha de campo escalar, né? Nós vamos agora, na próxima aula, falar de integral de linha de campo vetorial. Na verdade, a gente vai adaptar a fórmula, tá? A diferença é que, em vez de ter uma norma de um vetor, a gente vai ter, na verdade, um produto escalar, tá? Mas, no final das contas, vai dar uma integral do cálculo 1 da mesma forma, ok? Nos vemos na próxima aula.